A paz, amados irmãos. Creio que você recebeu de Deus aí nesse momento de louvor, momento que tivemos de oração na abertura desse culto. É bem breve, é um culto de apenas aí em média de 1 hora. É um culto aí que você reserva um tempo aí do seu dia, apenas 1 hora, para estar aqui sentindo esse sentimento de estar conosco, reunidos como uma igreja. Eu queria deixar uma breve palavra, uma breve reflexão em Êxodo, no capítulo de número 20. Êxodo capítulo 20, versículo 18 ao versículo 21. Êxodo 20, 18 ao 21. A palavra diz assim: vendo-se o povo diante dos trovões e dos relâmpagos e do som da trombeta e do monte fumegando, todos tremeram assustados. Ficaram à distância e disseram a Moisés: fala tu mesmo conosco e ouviremos, mas que Deus não fale conosco, para que não morramos. Moisés disse ao povo: não tenham medo, Deus veio prová-los, para que o temor de Deus esteja em vocês e os livre de pecar. Mas o povo permaneceu à distância, ao passo que Moisés aproximou-se da nuvem escura em que Deus se encontrava. Nesse momento eu queria fazer uma oração com você. Espírito Santo de Deus, aqui está a tua palavra, Senhor, a tua palavra que é espírito e vida, Senhor Jesus. Senhor, nesse momento fala ao meu coração, fala ao coração do teu povo, que nesse momento estão nas suas casas, Senhor, no seu conforto do seu lar, mas que queriam também estar aqui conosco cultuando, Senhor Jesus. Pai, que a tua palavra, Pai, no nosso coração, guardada em nosso coração, Pai, venhamos fazer com que sejamos santos, Pai, santificados através da tua palavra, Senhor Jesus, para que não venhamos pecar contra ti. Nesse momento, Pai, faço a mesma oração do salmista, Senhor. Desvenda os nossos olhos, para que possamos contemplar as maravilhas da sua lei, Senhor Jesus. Senhor, fala ao nosso coração, Senhor, que a tua palavra venha penetrar no nosso coração, Pai. Como na parábola do semeador, em que o Senhor falou de uma terra fértil. Nós queremos ser essa terra fértil, Senhor. Nós queremos ser essa quarta terra, essa terra fértil, Senhor, em que a tua palavra vem, a tua semente, ela cai e ela colhe bons frutos nessa terra, Senhor. Transforma o nosso coração. Se o nosso coração nesse momento, se ele estiver sendo um coração pedregoso, um coração espinhoso, Senhor Jesus, que venha cair por terra todas essas coisas e que nós venhamos ser uma terra, Pai, adubada na tua presença, uma terra em que a tua semente cai, Senhor Jesus, e ela colhe bons frutos, em nome de Jesus, amém. E aqui nós acabamos de ler num dos primeiros livros da Bíblia, um livro que é um livro do Pentateuco sagrado, um livro que ele faz parte dos 5 rolos, os livros que foram revelados, alguns foram revelados a Moisés e outros foram escritos pelo mesmo Moisés, como o livro de Êxodo. O livro de Êxodo, ele significa a saída, o êxodo, a retirada, a saída de um povo, tendo por ênfase na retirada de um povo da sua escravidão, do governo egípcio, do povo de Deus que era escravizado pelo governo egípcio. Então Deus, ele faz uma promessa que retiraria o seu povo do meio dos egípcios, que retiraria o povo daquela escravidão e daria ao povo uma terra abençoada, uma terra que emanaria leite e mel, uma terra da parte do próprio Deus. Então, em muitos anos de escravidão, chega em um determinado tempo em que alguém se levanta no meio do povo, alguém chamado Moisés, nasce um menino no meio do povo. Um menino nasce para ser o libertador do povo, para retirar o povo do Egito. Um homem que, desde a sua história, foi usado claramente. A vida de Moisés é uma vida expressada, uma vida de contato com o sobrenatural de Deus. Um homem que teve um contato desde os seus primeiros dias com o sobrenatural de Deus, aonde foi levantado decretos para que esse homem fosse entregue à morte ali quando era um bebê. Ali quando ele era um bebê,
o rei egípcio naquele tempo, o faraó naquele tempo, levantou 2 decretos para matar os meninos, para acabar com a vida dos meninos, claramente ali, um agir das trevas para destruir a vontade de Deus. Só que o que é lindo é que não importa o quão pequeno seja a movimentação de Deus, mas não tem trevas que possam impedir o agir de Deus, a movimentação de Deus. Aquilo que Deus quer fazer, Ele faz, e não há faraó que impeça, não há governador, presidente que impeça a vontade de Deus. Aqui nós podemos ver que Moisés, em Êxodo, no capítulo de número 2, é apenas uma criança, mas é uma criança que acabou de nascer, e ele passa por um terrível processo, sem entendimento nenhum daquilo que ele estava fazendo, mas a mão do Senhor era sobre a vida de Moisés, por causa da grande obra que Deus tinha para revelar através dele. E assim com você, às vezes acontecem coisas na sua vida em que você nem espera em seu entendimento, você nem sabe nem o porquê de você estar passando essas coisas, mas a mão do Senhor é sobre você, a mão do Senhor é sobre a sua vida, a mão do Senhor é sobre a sua casa. Às vezes tem forças externas que estão vindo contra-atacar você, você não consegue nem enxergar com seus olhos. Moisés era apenas uma criança, ele não sabia o que estava acontecendo, mas o Senhor estava movendo tudo ali com a sua mão poderosa e sobrenatural sobre a vida de Moisés para preservar a vida dele. Então você conhece a história. Moisés, ele preservado em vida, o lugar onde todos estavam morrendo, todas as crianças da mesma idade dele, da mesmo ciclo geracional dele, estavam morrendo no rio Nilo. Moisés, ele sobrevive passando por cima dentro de um cesto velado a betume. Você sabe da história. Então, como eu disse, o livro de Êxodo é um livro que expressa um cenário, o cenário da retirada do povo, da saída do povo. O povo que era exilado a uma escravidão, agora é um povo, um homem está sendo gerado ali dentro, e ele passa por processos na sua vida. Ele passa em um momento em que ele está num palácio, outro momento ele está no deserto. A vida de Moisés é uma vida, você pode ler os livros que parece, os livros mostram uma vida corriqueira, mas uma vida também de processos e de sobrenatural de Deus. E o interessante é que o povo, agora nesse contexto, é no contexto em que eu quero aplicar isso aqui, em Êxodo, no capítulo 20, a palavra diz que vendo-se o povo diante dos trovões e dos relâmpagos e do som da trombeta, então aquilo que eles estavam vendo ali não era algo muito agradável para os olhos deles. Talvez eles estavam esperando Deus descer em uma carruagem e ver toda uma glória, ver anjos, ver coisas bonitas, mas naquele momento Deus se mostra para eles de uma maneira que é diferente da maneira em que eles esperam. E na maioria das vezes é assim na nossa vida, na maioria das vezes é assim na minha vida e na sua vida. Às vezes nós estamos esperando o sobrenatural de Deus de uma forma, quando Deus nos mostra a mão dele e o sobrenatural dele de uma maneira totalmente diferente daquilo que esperamos e que pensamos. Às vezes nós estamos esperando a provisão de Deus vir de um lado direito, enquanto a provisão de Deus está vindo de um lado esquerdo. Às vezes você está esperando que uma certa pessoa ajude você, quando na verdade Deus levanta uma pessoa, às vezes que você nunca viu, que você nunca conheceu, e essa pessoa ela estende a mão para você. Não é assim? Não é assim para você que está aí assistindo essa live nessa noite? É assim na minha vida. Eu acredito que também é assim na sua vida. Nós estamos esperando o agir de Deus de uma maneira, mas Ele sempre se apresenta da maneira diferente, da maneira em que nós não esperamos, mas é a maneira certa naquele momento. Aleluia. Oh Espírito Santo de Deus. A palavra diz assim: e do som da trombeta e do monte fumegando, todos estremeceram assustados, ficaram à distância e disseram a Moisés: fala tu mesmo conosco e ouviremos. E eu quero aplicar algo aqui, nesse pequeno trecho dessa passagem que lemos. É que quando a presença de Deus ela se apresenta da forma em que ninguém está esperando,
você vê aqui que todos ficaram assustados. Todos se estremeceram de medo e de temor. Aí você vai dizer para mim assim: mas Moisés foi lá. Mas Moisés foi lá no meio. Mas Moisés seguiu a nuvem, ele entrou na nuvem. Mas a palavra lá nos deixa clara que todos sentiram medo, que todos estremeceram. Em Daniel, a palavra nos mostra uma passagem em que jovens não se prostraram em que quando fosse tocado aquela trombeta, aquele sonar lá, todos deveriam se ajoelhar e prestar adoração àquela imagem, aquele Deus feito por mãos humanas. Mas aquele jovem, eles não se dobraram. Aquele jovem, eles não se ajoelharam em adoração. Aí eu quero te dizer uma coisa agora: você acha que eles não sentiram medo? Você acha que eles não ficaram apavorados? Você acha que eles não estremeceram com aquilo que estava acontecendo? Eu acredito que também é assim na nossa vida. Todos nós passamos por medo, todos nós sentimos medo, todos nós ficamos apavorados, mas são essas coisas que nos mostram o nosso posicionamento em Deus. E aqui eu acho interessante, nesse capítulo, nessa passagem, em que diz que todos se estremeceram, todos ficaram com medo da glória de Deus, mas Moisés, ele teve um posicionamento diferente. É como a gente imaginar uma multidão de pessoas e ali aparece alguém que amedronta todo mundo, e aí a gente escolhe aquela pessoa para crucificar, a gente escolhe aquela pessoa para entregar como um sacrifício e fala: vai lá Moisés, fala com ele no meu lugar, porque eu estou com medo. Só que ninguém está entendendo que Moisés também está com medo. A palavra diz que todos estremeceram, todos ficaram com medo. Só que os tempos difíceis e aquilo que nós estamos vendo que não é como esperamos, isso revela quem nós somos. E aqui mostra dois tipos de pessoas. Aqui mostra as pessoas que se apoiam em líderes, que se apoiam em pessoas. E aqui mostra também pessoas que batem no peito e falam: eu estou com medo dessa crise, eu estou com medo dessa situação, mas eu prefiro andar no sobrenatural de Deus, eu prefiro entrar na nuvem, eu não quero ficar onde todo mundo está, eu quero ir aonde Deus está, porque aonde Deus está é lá que tem um sobrenatural. Aleluia. Está muito alto? Está show? Não. Altura. A palavra diz que todos ficaram com medo. Escolheram a Moisés para ir. E o Moisés foi lá. O Moisés, ele foi no lugar onde ninguém queria ir. Mas o Moisés, ele também viu coisas que ninguém viu. O Moisés, ele passou por coisas que ninguém passou. Aquele homem, ele viveu no sobrenatural, assim como eu falei desde o início. A toda a sua vida mostra a mão de Deus, o sobrenatural de Deus. Moisés foi um homem que falhou, foi um homem que pecou. Moisés foi um homem de acertos e de erros. Assim como eu e como você. Nós erramos, nós falhamos, nós acertamos. Nós fazemos coisas ruins, mas nós também fazemos coisas boas. Mas como está o teu coração de acordo com a glória de Deus e com a vontade de Deus? Você é alguém que também fica com medo, é normal ficar com medo. Mas qual é o seu posicionamento? Você entra na nuvem da provisão de Deus. Você entra na nuvem da glória e da vontade de Deus. O que eu acho interessante aqui é que o povo, ele fala: vai Moisés, vai tu, vai você Moisés, vai no nosso lugar. Moisés, ele se vira para o povo e ele fala para o povo: fiquem calmos, ele dá uma palavra de consolo ao povo. Fiquem calmos, ele diz: não tenham medo. Deus veio prová-los para que o temor de Deus esteja em vocês e os livre de pecar. A vontade de Deus aqui é mostrada e expressada nessa palavra em que Moisés dá. Moisés fala que a vontade de Deus nesse tempo era para mostrar, para que eles viessem ter temor. Então, Deus, ele não se mostrou como uma forma linda, ele podia se mostrar. Deus não se mostrou com anjos, com querubins, com arcanjos. Deus não se mostrou descendo numa carruagem de fogo, não. Deus se mostrou como uma nuvem densa, escura, com sons de trombeta e
trovões. Para quê? Para que o povo temesse a Deus e não viesse a pecar. Eu acho lindo em Romanos, no capítulo 1, se não me falha a memória, 2, no capítulo 1 ou no capítulo 2, que Paulo está falando aos romanos, e Paulo fala: não é pelo amor de Deus que vocês se arrependem. E eu estava meditando nessa palavra hoje, e isso ficou muito latente no meu espírito. Não é pelo amor de Deus que nós nos arrependemos, porque às vezes nós erramos e nós ficamos esperando uma palmada de Deus. Às vezes nós ficamos esperando o apanhar de Deus. Às vezes nós nos arrependemos e falamos: Senhor, perdoa os meus pecados, porque você não quer contemplar a justiça de Deus, você não quer colher os frutos do teu pecado. Aí Paulo, ele chega e ele fala para os romanos: não é pelo amor de Deus que vocês se arrependem. Vocês não se arrependem porque Deus é bom e nele não há pecado. Vocês não se arrependem porque Deus é bom e ele é santo e ele é justo. E eu acho lindo aqui é que Moisés, ele fala: ei, Deus está se mostrando para vocês dessa forma, não porque ele é ruim, mas é para que vocês tenham temor a ele e para que vocês não pequem. E a palavra diz no verso 21, no versículo 21: mas o povo permaneceu à distância, ao passo que Moisés aproximou-se da nuvem escura em que Deus se encontrava. E aqui eu encerro. Enquanto o povo, ele permanece à distância, Moisés se aproximava da glória de Deus. Enquanto o povo permanecia estagnado, parado, com medo, tremendo, Moisés também estava com medo, Moisés estava tremendo, mas aquilo que o coração dele estava falando, que era o mesmo coração do povo, a mesma coisa que Moisés estava passando, era a mesma coisa que eles estão passando. O que eu estou querendo te dizer é que Moisés também era um humano, assim como todas aquelas pessoas também eram. Se Moisés se arrepiasse naquele momento, todo mundo ia se arrepiar também. Se Moisés sentisse medo, todo mundo ia sentir medo também. Todos são humanos, e aqui a palavra deixa claro para nós que todos sentiram medo, que todos estremeceram, mas o povo com medo ficou parado, o povo estremecido ficou parado, o povo ficou arrepiado com temor, mas ficou parado. Mas enquanto eles estavam parados, Moisés estava com medo, Moisés estava com temor, mas enquanto o povo estava parado lá atrás, Moisés, ele ia entrando, e ele ia andando, e ele ia se aproximando de Deus, e ele ia chegando mais próximo da glória, ele ia se aproximando da nuvem da provisão, ele ia se aproximando da vontade de Deus. Aleluia. Enquanto muitas pessoas estão paradas naquilo que é passageiro, tem pessoas, e a minha palavra nessa noite, a palavra do Espírito Santo para a sua vida é: não fique parado num momento de crise, não fique parado no momento de temor, não fique parado no momento de medo. Esteja com medo, fique com medo, mas continue andando para mais próximo de Deus. E sabe o que é isso? O que eu acho lindo aqui é que enquanto o povo, eles estavam no lugar e eles estavam pensando: aqui tem doença, aqui tem falta, aqui tem coronavírus, aqui está faltando mantimento, aqui está faltando dinheiro, aqui meu pai e minha mãe estão doentes, aqui eu não tenho emprego. Moisés, ele olha para a glória de Deus, ele fala: não é como eu espero, mas lá eu posso ser curado. Não é como eu espero, mas lá no meio da nuvem tem provisão. Não é como eu espero, mas eu quero permanecer nele. Não é como eu espero, mas eu não vou ficar parado nas coisas terrenas. Eu quero as coisas eternas, eu quero as coisas de Deus. E a palavra, ela diz que entrando lá, uma das primeiras coisas que Deus fala para Moisés no versículo 24, ele fala: façam um altar. E a ordem de Deus é que eles façam um altar e não se corrompam a deuses, não se corrompam a ídolos. E nós podemos ver alguns longos capítulos depois que o povo, ele se corrompe. O povo, quando Moisés sobe em outro cenário para o monte, o povo, ele pede para Arão, para que Arão criasse um bezerro, criasse um novo Deus, para que assim eles pudessem adorar, porque aquele Moisés que os havia tirado do Egito já não estava mais com eles, porque eles viram que Moisés estava demorando muito.
no monte do Senhor. E ali Arão, com o seu pensamento, a sua mentalidade política, ele pede para que o povo dê a ele as suas joias, os seus colares, os seus brincos. E ali ele pega e com essas coisas ele derrete tudo e ele transforma em um bezerro de ouro. E você sabe a história. E o Espírito Santo ele está me movendo a falar essas coisas. E agora eu juro que eu encerro. E ele fala que a palavra diz que você vê claramente a vontade de Arão, Arão com o mover do povo, a vontade do povo de se rebelar contra Deus, de trair ao Senhor, por querer fazer a vontade de todo mundo e agradar a todo mundo. Arão, ele desagrada a Deus. Essa é a mentalidade política. A vontade de agradar a todo mundo. E é uma palavra para a sua vida nessa noite. Você não vai agradar a todo mundo. E isso é normal. Você pode ficar feliz com isso, ficar contente, desde que a sua vontade esteja sendo a vontade de Deus. Mesmo que muita gente não esteja de acordo com aquilo que você está fazendo, mas sendo a vontade de Deus, que você fique em paz no teu coração. Enquanto o povo ele não entra na nuvem de Deus, você entre na nuvem de Deus. E nesse momento eu queria orar por você. Viva no sobrenatural de Deus. Viva no sobrenatural de Deus. Acho que a mensagem ficou muito clara isso. Viva no sobrenatural de Deus. Às vezes não é como você está esperando. Às vezes o avivamento não é da maneira que você quer. Às vezes a família não é da maneira que você quer. Às vezes o casamento não está da maneira que você quer. Mas sendo a vontade de Deus, caminhe nesse propósito. Caminhe na vontade de Deus. Mesmo com medo, mesmo esmorecido, mesmo que você esteja tremendo de temor. Mas se Deus está lá, escolha estar sozinho, mas esteja com Deus. Eu quero orar por você, eu quero orar pela sua vida nessa noite. E aqui eu encerro essa palavra. Espírito Santo de Deus, Pai, eu acredito que tudo o que foi ministrado aqui, Senhor, foi algo vindo do teu coração, da tua graça, Senhor Jesus. Espírito Santo de Deus, todos esses que estão aqui, Pai, trabalhando, que venham estar com o coração voltado a Ti, Senhor Jesus. Que venham, Pai, mesmo estando tremendo, mesmo estando com medo, Senhor. Mas se o Senhor mandar-nos ir, assim nós façamos, Senhor Jesus. Assim nós iremos para fazer a Tua vontade, Deus. Espírito Santo de Deus, que a Tua palavra, Senhor, no coração do Teu povo, Senhor Jesus. Que essas pessoas que nesse momento, que nessa noite, Senhor Jesus, estavam se perguntando como isso, como aquilo, estão com medo, estão atemorizados. Mas a Tua palavra nessa noite no nosso coração vai nos fazer, Senhor Jesus, andar por lugares altos, Senhor, porque a Tua palavra diz, Senhor, que todavia, Pai, ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja fruto na vide, mesmo que faltem muitas coisas, ainda assim eu exaltarei no Senhor, no Deus da minha salvação. E o Senhor Deus faz dos nossos pés como os pés das corças, faz-nos andar em lugares altos. Espírito Santo de Deus, através dessa palavra, faça o teu povo andar em lugares altos nesse momento de crise, nesse momento de provação, neste momento, Senhor, em que muitas pessoas estão com medo, em que muitas pessoas não sabem o que fazer, Senhor Jesus. Mas a Tua igreja, Senhor, não só a igreja apostólica Manancial de Amor, mas a igreja nacional, a igreja brasileira, venha ser uma igreja que ande no Teu sobrenatural, Senhor, dentro da Tua nuvem, Espírito Santo de Deus. E assim eu te agradeço, Pai, que a Tua vontade seja feita em nós, Jesus, em nome do Teu Filho amado, Jesus, amém, amém. Eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta me matar, o desespero me tomar. Por mais pressão que seja a situação, o controle ainda está na palma de Suas mãos.
que não vai deixar essa luta me matar, o desespero me tomar. Por mais pressão que seja a situação, o controle ainda está na palma de suas mãos. Digo choro. O choro dura uma noite, mas a alegria, e ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. O choro dura uma noite, mas a alegria, e ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio.